vivendo em comunidade, servindo em comunidade. Mas antes, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, mais uma vez chegamos diante do Senhor com perguntas de como nós podemos crescer no exercício de nossa identidade em Cristo, remidos pelo sangue de Jesus, colocados, ó Deus, numa comunidade. Dá-nos, ó Deus, a Tua palavra, o fundamento que carecemos para a edificação criativa dos dons e talentos aqui representados, para a honra e glória do Teu nome. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Então nós já vimos no nosso primeiro encontro ontem à noite a dor da solidão, vimos o que significa estar só, suas implicações dolorosas, como nós devemos abordar o assunto, não só referente a estar só, mas também a toda e qualquer circunstância. Nós fazemos isso baseado na autoridade da palavra de Deus, na normalidade baseada pela palavra de Deus, que nos dá a compreensão correta do problema e nos aponta para uma solução. Okay? Depois nós vemos que Jesus Cristo, Ele assume o nosso lugar na cruz, Ele experimenta tudo aquilo que nós experimentamos, mas de uma forma mais intensa, mais abrangente e profunda. Ele ficou só em nosso lugar, unidos a Cristo Jesus. Então nós temos a garantia da empatia perfeita. Ele entende nossa dor, Ele entende nossa dor e nos dá os recursos para prosperarmos espiritualmente em cada uma das circunstâncias que Ele nos colocou. Hoje então nós fizemos a distinção entre estar só como circunstância da providência de Deus versus reações, muitas vezes de isolamento, que nos leva a viver sozinhos. E como que a palavra de Deus nos desafia a uma reação que marca que a nossa esperança é o Senhor. E agora então, para finalizar, nós vamos olhar alguns aspectos da nossa identidade que estão ligados à nossa comunidade. De que ser um cristão nos coloca automaticamente numa comunidade. Não é necessariamente, não é exclusivamente uma atividade social. Transcende isso. Nós temos aspectos da nossa identidade que estão ligados a uma comunidade. Então os mandamentos de mutualidade, os mandamentos que nos chamam a viver a vida cristã uns com os outros, não é simplesmente uma recomendação social que vai fazer com que você saia das estatísticas negativas de uma vida solitária. Não. Isso faz parte de quem nós somos. Isso faz parte de quem nós somos. Então entender quem nós somos, entender a razão por trás de cada um dos mandamentos, das mutualidades, vai dar a cada um de nós uma percepção e uma prática correta de vida em comunidade. Não é minha pretensão e nem vou conseguir fazer e tratar e lidar com todas as particularidades referentes a isso, principalmente quando nós encontramos resistências do outro lado, quando relacionamentos não são construídos porque as outras partes não querem, mas isso vai ser mais um aspecto do sol. É importante nós focarmos nas nossas reações, que são as nossas responsabilidades. Então tudo isso que eu estou falando toca em algumas perguntas fundamentais do tipo: quem sou eu? Quem é você? Como você responde essa pergunta já vai te dar um bom norte do que você vai exercer dentro da igreja. Qual que é a vontade de Deus para a sua vida na igreja? Você mantém características de um servo ou alguém servido? Aliás, o que é a vida em comunidade? São perguntas importantes. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Efésios. E nós vamos navegar na compreensão
de quem nós somos e o que está no coração da epístola em termos de vida comunitária. Efésios começa estabelecendo para nós a obra da Trindade na salvação. Talvez a maior sentença do Novo Testamento, que você precisa de um fôlego bom aí, dos versículos 3 até o versículo 14, para ler essa enorme sentença. Paulo vai colocando coisa em cima de coisa, mas o que ele comunica para nós, resumidamente, é que a Trindade está envolvida na nossa redenção. Nós somos eleitos por Deus Pai na eternidade passada, nós somos redimidos pelo Filho, nós somos selados pelo Espírito. Pare e pensa isso, a sua salvação arquitetada pelo Deus Trino, trabalhada pelo Deus Trino, garantida pelo Deus Trino. E logo depois dessa grande declaração, em Efésios capítulo 1, versículos 3 a 14, o apóstolo Paulo cai de joelhos e ele ora. Ele agradece a Deus, ele ora pedindo que os efésios compreendam a riqueza do seu chamamento. Irmãos, nós vamos passar o restante das nossas vidas compreendendo mais da abundância de recursos, da riqueza do nosso chamamento em Cristo Jesus. Trocando em miúdos, existe mais na vida cristã do que hoje nós desfrutamos. E eu digo isso não baseado no que eu conheço da sua experiência, mas baseado no que a palavra de Deus nos informa sobre as riquezas que existem em Cristo Jesus. Nós precisamos conhecer mais. Diante da declaração então, que o apóstolo Paulo faz, dos versículos 3 a 14, o que ele ora é justamente isso: ilumina os olhos do coração, para que eles compreendam a esperança do seu chamamento, a riqueza da glória da sua herança dos santos, versículo 18 do capítulo 1. E ele ora isso expondo, deixando claro a plenitude de Cristo Jesus, que enche todas as coisas. O apóstolo Paulo deixa claro que Jesus Cristo ele é central na história do universo. Ele preenche todas as coisas. E aí nós vamos começar a entender o papel da igreja nisso tudo. Porque parte da nossa covardia ministerial tem a ver com uma compreensão equivocada dos recursos que estão disponíveis a cada um de nós. Nós vemos a centralidade de Cristo, então, na revelação divina. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aí no capítulo 2, o apóstolo Paulo muda para falar aspectos da nossa identidade, individual. Nos versículos 1 a 10, ele fala da obra de salvação operada em cada um dos indivíduos. Aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele define quem nós éramos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações na nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Isso é quem nós éramos. E aí, versículo 4: mas Deus, rico em misericórdia, nos salvou, completamente por sua graça, não por obras para que ninguém se glorie, e Ele nos salva para andarmos na prática de boas obras, versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus preparou as boas obras para que andássemos nelas. E agora, a partir do versículo 11, ele desenvolve um outro aspecto da nossa identidade, que tem a ver no nosso relacionamento com aqueles que têm o mesmo Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aspectos da nossa identidade que tem a ver com a comunidade, que tem a ver com corporativa. Versículo 11: portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo.
Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio da inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. O que é este novo homem? Haviam judeus e gentios separados. Cristo Jesus trouxe paz, destruindo essa parede de separação e criando um novo homem, reconciliado com Ele. Este novo homem, então, que está no singular, ele é na verdade coletivo. Somos nós somos este novo homem. Então é a revelação da gloriosa igreja, o corpo de Cristo. Veja a partir do versículo 17: vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai e ao Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Note as metáforas que ele usa: concidadãos dos santos, família de Deus. Agora ele usa a metáfora de uma edificação, de um prédio, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então nós agora, que somos concidadãos dos santos, que somos da família de Deus, somos este prédio sendo edificado em cima do fundamento dos apóstolos e profetas, cuja pedra angular é Jesus Cristo, e somos edificados para a habitação do Santo Espírito. Então você que tem a sua identidade registrada a partir do versículo 1 do capítulo 2, redimido por Cristo Jesus, você foi colocado nesse prédio. E qual é o nome desse prédio? Igreja. Igreja. Então você não existe mais isolado. Você não existe mais isolada. Você existe parte de uma comunidade que Deus nos colocou, que Deus nos comprou pelo seu precioso sangue, e está edificando a habitação do teu Santo Espírito. Isso é quem nós somos. Eu não estou falando ainda do que você experimenta na sua igreja. Eu não estou falando das frustrações que nós encontramos dentro da igreja, as incompreensões, os relacionamentos mal construídos, maltratados. Mas nós estamos falando de uma realidade teológica. Jesus Cristo nos comprou o seu precioso sangue e nos colocou na igreja. Quem nós somos? Família de Deus. E mais uma vez, a metáfora aqui, ela é precisa, porque família é esquisito, não é? Pare e pense a sua última reunião de família. Eu não sei que tipo de experiência isso evoca em você, mas todos nós temos um tio esquisito, não é? Todos nós temos um tio piadista, todos nós temos um primo solitário, todos nós temos... Vamos ser francos, talvez nós sejamos a figura. Ó, que lá, esse aí nunca aparece. Esse aí não... E é assim. Então a dinâmica familiar que Deus coloca, obviamente, nos evoca também algumas experiências que são triviais e comuns em termos de família. Mas aí vai além. Em Efésios nós vemos a obra da salvação no indivíduo e no corpo de Cristo. E essa sabedoria de Deus, ela é manifesta na igreja. Capítulo 3, versículo 10. Porque pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Aprove a Deus demonstrar a sua sabedoria na igreja. E aí de novo eu quero reforçar as características esquisitas da igreja.
Porque quando nós olhamos as características esquisitas das pessoas que estão na igreja, da própria igreja, a gente tem que chegar à seguinte conclusão: é um milagre que nós ainda estamos juntos. E é justamente esse o ponto de que não tem nenhuma outra associação ou organização, que não tem absolutamente nada em comum em termos de classe social, nível de educação, nacionalidade, costumes. A única coisa que nos une é Cristo Jesus. E isso mostra a multiforme sabedoria de Deus. Então, quando a igreja se reúne, o que está acontecendo não é um catado de gente esquisita que se reúne no mesmo lugar. O que está acontecendo é que principados e potestades tremem, porque a multiforme sabedoria de Deus vai ser manifestada quando? Na triunfante igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém. E por que triunfante? Não é porque a gente fica impressionado com a obra inacabada, é porque nós temos uma visão da obra terminada. Você já visitou construção? Se você visitou construção e estava animado, é porque a obra era sua, não é? Porque às vezes as pessoas ficam animadas com construção e falam assim: vamos lá ver como é que está a obra. E aí você vai com consideração à pessoa, e você começa a visitar a obra, e a pessoa entra, ela está deslumbrada naquela obra. Aqui vai ser a sala, eu consigo ver a reunião do nosso pequeno grupo aqui. E aí você olha aqui na parede de meio tijolo, fio de nylon, tem que tomar cuidado para não pisar em prego enferrujado, amassando barro. E você fica olhando tudo aquilo, e a pessoa está entusiasmada: agora vem aqui ver a cozinha. Aí você olha: não é o máximo? E você olha para aquela cozinha e fala: é, super legal. Vamos? Não, tem os quartos, tem. Sobe escada, e desce escada, e vê a obra. E parte da nossa falta de entusiasmo não é porque a gente não se importa. A gente se importa o suficiente para visitar a obra de outra pessoa. A gente se importa, ok? Se você deu esse passo, louvado seja o Senhor pelo seu amor e amizade. Agora, por que a gente não se entusiasma? Grande parte, se não toda a explicação da nossa falta de entusiasmo é porque nós não temos uma visão do projeto. Nós não temos uma visão do projeto final. O fulano de tal sonhou a casa, sentou com o arquiteto, fez em várias dimensões. Talvez ele estava tão entusiasmado que ele fez uma pequena maquete do projeto. Ele sonha em dormir naquela sala, naquela casa. E ele tem a visão do projeto, ele se entusiasma, mesmo que ele tenha que desviar dos pregos enferrujados, mesmo que ele tenha que se desviar do barro que ele vai amassar. É a visão do projeto final. Irmãos, conforme nós navegamos na igreja com todos os seus problemas, mantenha em mente o projeto final. Qual é o projeto final? É a triunfante igreja do Senhor Jesus Cristo, de crentes redimidos, transformados à imagem do Senhor Jesus Cristo. Se nós tirarmos os olhos do projeto final, nós vamos nos apegar ao prego enferrujado, nós vamos nos apegar ao fio de nylon, nós vamos nos apegar ao barro amassado, e nós vamos nos desestimular em meio à edificação do santuário para o Espírito Santo. É isso. Nós desanimamos, e é hora de renovarmos uma visão bíblica da triunfante igreja do Senhor Jesus Cristo e seu projeto final, a saber, as bodas do Cordeiro, em que nós vamos ver como Ele é, e sermos transformados como Ele é. E nisso, então, nós vemos que essa igreja, que mostra a multiforme sabedoria de Deus, ela está unida. Não na experiência de unidade por si só, mas uma realidade. Jesus Cristo nos fez um. A nossa unidade não é uma questão de se você quer ou não ter, nós já temos. Jesus Cristo conquistou isso para nós. Não tem como fugir disso. Então a unidade da igreja, ela é descrita no capítulo 2, versículos 11 até o final, versículo 22. E agora o que nós vemos no início do capítulo 4 é que o apóstolo Paulo nos chama a proteger essa unidade. Ele mostra o serviço dentro da igreja. Ele mostra esse novo homem em seus relacionamentos.
ele mostra então os conflitos de ordem espiritual. E aqui a gente começa a entender então qual é a esperança que nós temos, qual a esperança que tem aqueles que estão só em suas circunstâncias para desfrutar de uma comunidade. Salmo 68, versículo 5 diz: Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus, em sua santa morada. Deus é Pai dos órfãos, juiz das viúvas, em sua santa morada. Nós estamos falando do projeto que está sendo edificado para a habitação do seu Santo Espírito, onde Deus se mostra presente como Pai dos órfãos, ou como que Deus se torna presente juiz das viúvas em sua santa morada. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo é onde nós desfrutamos da presença de Deus. E é lá que nós desfrutamos de comunidade. É lá que nós lemos no Salmo 68, versículo 6: Deus faz que o solitário mora em família, tira os cativos para a prosperidade, só os rebeldes habitam em terra estéril. É lá que nós vamos desfrutar de verdadeira companhia, porque é onde Deus está. Amém. Então sim, o projeto por vezes ele é confuso. Nossa experiência é confusa, com tanto prego enferrujado parado no chão, barro para amassar, fio de nylon para tudo quanto é canto, material chegando para edificação, a saber, gente nova, e gente nova diferente. Mas é lá que Deus está, e é lá então que nós desfrutamos de companhia. E aí isso evoca uma série de reações, né? Quais são as reações? Talvez das injustiças sofridas, do sofrimento causado por irmãos. E de novo, a descrição precisa da metáfora é instrutiva. Família. Família. Efésios capítulo 4, versículos 1 a 6. Nós vemos então a vontade de Deus manifesta na nossa vida em termos de conduta. Em termos de conduta. Versículos 1 a 6. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Até agora nós estamos descrevendo essa vocação a qual nós fomos chamados. E agora ele pede para que a gente ande de modo digno dela. Este andar que evoca muito mais uma concepção do hebraico do que necessariamente o seu significado no grego. De que andar tinha a ver com o estilo de vida. De como que uma essência toma a sua forma. Então o chamado do apóstolo Paulo é o seguinte: mediante quem nós somos, por causa da obra de Deus em nossas vidas, andemos de modo digno. Por causa de quem nós somos, existem implicações do que nós fazemos. Porque nós somos um, porque nós fomos unidos pelo sangue de Jesus, o apóstolo Paulo agora descreve algo que é imperativo na nossa maturidade cristã. Tudo isso como consequência da nossa posição em Cristo. Mais uma vez, a sua conduta não faz sua identidade, mas sua identidade é vista em sua conduta. Então, nos versículos 2 e 3, essa vida demonstrada e marcada pela graça, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Você não cria a unidade da igreja, você preserva a unidade da igreja. Porque a unidade da igreja foi criada no sacrifício de Jesus, no Evangelho. É o Evangelho que cria a unidade da igreja. Por definição, nós já assumimos a unidade da igreja. Agora nós somos chamados a preservar a unidade da igreja. E como que nós preservamos a unidade da igreja? Nós preservamos a unidade da igreja crescendo individualmente naquilo que é humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. É necessário muita humildade para manter a unidade da igreja. É muito importante considerarmos os outros superiores a nós mesmos.
É necessário, para manter a unidade da igreja, mansidão, a disposição de abrir mão de direitos em prol da unidade da igreja. É importante paciência, longanimidade. É importante este amor, este suportar uns aos outros em amor. Então o apóstolo Paulo escolhe qualidades, características específicas de um caráter transformado que irão garantir a unidade na igreja. Então percebe, e aqui eu quero fazer uma ligação intencional na nossa sequência lógica, como as nossas reações às circunstâncias que Deus nos deu pode ou não contribuir para a unidade da igreja. Ninguém entende. Não há espaço. Todos esses são problemas que nós podemos e devemos lidar. Nós temos que pensar como igreja. Mas quando assumimos isso como uma reação pessoal às circunstâncias que o Senhor nos deu, eu tenho dificuldade de encaixar isso com humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Sim, a igreja não entende. Você entende, a igreja não. De que maneira que a igreja vai entender se aqueles que conhecem não falam? Não se relacionam. Então é importante nós olharmos e fazermos uma crítica honesta, um confronto honesto no nosso coração, como que as nossas reações contribuem ou não para a unidade da igreja. O tempo todo. Ok? E aí você tem que entender qual é a tendência do seu coração. Deixa eu te dar um exemplo. A minha tendência do coração constante é a autocomiseração. Ninguém entende. Ninguém entende o que eu faço aqui na igreja. Se o pessoal soubesse a dificuldade que é pastorear a igreja, eles não vinham falar desses problemas. Tem coisas mais urgentes. Ó o peso, olha o peso que eu vou colocar. Pessoas estão morrendo sem Cristo. E você vem me falar da escada da cantina? É sério? Eu estou ganhando cabelo branco num ritmo que não vai dar tempo de cair da minha cabeça. E você agora vem me dizer de... Aí, o que é isso? Pode falar. Autocomiseração. Messias Salvador da igreja. Daqui a pouco precisa dar uma luva especial e... Não, a postura que o apóstolo Paulo nos chama de um esforço para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, porque existem valores que são maiores e não tem a ver com o nosso conforto, não tem a ver com a tendência que nós temos de colocar no centro de cada uma das questões, mas humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, porque nós estamos edificando a igreja de Jesus Cristo. E meus irmãos, vai precisar de muita paciência no processo. Agora, não é unidade pela unidade. Não é simplesmente acalmarmos os ânimos ao redor de toda e qualquer preferência dos irmãos. O apóstolo Paulo deixa claro quais são os elementos aos quais nós gravitamos na construção da nossa unidade. Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. A unidade a qual nós somos chamados a preservar, ela acontece ao redor do Evangelho. Então não é unidade pela unidade, mas nós estamos fortalecendo aquilo que nos une, aquilo que nos faz a reconciliação com Deus por meio do Evangelho da Paz. Então é ali que nós gravitamos. Não é nas nossas preferências, não são nas nossas características demográficas, não são nos nossos costumes, nas preferências esportivas, preferências educacionais. Nós gravitamos ao redor do que Cristo fez por nós.
E isso mantém a nossa unidade. É isso que vai dando forma à nossa família na diversidade. Bom, então a vontade de Deus manifesta a nossa conduta de vida, que nos ajuda a viver em comunidade. E o que você precisa para viver em comunidade lhe foi dado por Cristo Jesus. Versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. A cada um de nós. E aqui que eu quero reforçar um ponto que nós já mencionamos na primeira hora hoje, de que você tem tudo o que você precisa para prosperar espiritualmente dentro das circunstâncias que o Senhor lhe colocou. De que você tem todos os recursos necessários na igreja do Senhor Jesus Cristo. E digo isso não baseado, obviamente, no conhecimento de todas as experiências aqui representadas, mas baseado no que a palavra de Deus diz sobre a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Ela é abundante, ela é suficiente. Olha o versículo 8. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. O apóstolo Paulo, ele tem o hábito às vezes de fazer algumas declarações um pouco tanto enigmáticas, sabe? E a minha reação comum é: Paulo, por que você não diz logo o que você está querendo dizer? Essa é uma delas. Mas eu acho que ele diz logo o que ele quis dizer, e o problema está do lado de cá. De que na construção dessa visão para uma vida em comunidade, o apóstolo Paulo cita o Salmo 68, versículos 16 a 18. E lembre, antes da gente abrir o Salmo 68, deixa eu reforçar aqui para você, de que Efésios 4 está no contexto da edificação do santuário para o Espírito Santo. Nós estamos falando da presença de Deus. E de que ele vai passar a listar a partir do versículo 7 estes dons que foram dados à igreja, estes presentes que foram dados à igreja, e ele vai fazer referência a 4 tipos de homens. Este é o contexto aqui de Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 4. Vamos para o Salmo 68. Versículos 16 a 18. Porque olhais com inveja, ó montes elevados, ou monte que Deus escolheu para a sua habitação? Olha o tema aí da habitação de Deus. O Senhor habitará nele para sempre. Os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário. Mais uma vez, a presença de Deus, a habitação de Deus. Versículo 18. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Deus recebeu homens para que ele habitasse no meio deles. Aí a gente tem um aparente problema aqui, porque o apóstolo Paulo, quando cita o Salmo 68, ele não fala de receber homens, ele fala de conceder dons aos homens. Não é que é levemente diferente, é o oposto, receber e dar, não é? Então o que Paulo fez? Paulo cometeu um erro. Essa é uma alternativa, que a gente pela fé vai dizer que não, claro. Paulo cometeu um erro se ele estivesse submetido às normas da ABNT, de trabalho de conclusão de curso, não é? Então, se isso é uma memória vívida para você ou distante, você lembra o terror que era todas essas normas. Paulo estava submetido às normas da ABNT? Não. Paulo estava submetido ao Espírito Santo. E submetido ao Espírito Santo, o que ele faz? Ele cita o Salmo 68 no seu significado, creio eu, aplicado teologicamente. Por que Deus recebe homens? Essa é uma boa pergunta. Porque Deus recebe homens. Números, capítulo 8.
Números capítulo 8, versículos 5 e 6. Disse mais o Senhor a Moisés: toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Olha Deus recebendo os levitas. Por que Deus recebe os levitas? Há uma coleção de levitas no céu, e Ele tem colocado de várias gerações, porque Deus tem interesse em receber levitas. Números 18, versículos 5 e 6 também. Vós, pois, fareis o serviço do santuário, do altar, para que não haja outra vez ira contra os filhos de Israel. Eis que tomei vossos irmãos os levitas, do meio dos filhos de Israel. Olha aí, recebeu homens, recebeu os levitas. São dados a vós outros para o Senhor, para servir na tenda da congregação. Por que Deus toma os levitas e os purifica? Para dar os levitas para o meio da congregação. Porque Deus recebe homens para dar homens. Em que contexto? No contexto onde Ele habita no meio do povo. Então, em todo o contexto da palavra de Deus, onde o santuário é enfatizado, Deus separa homens, Ele recebe homens, purifica homens, devolve esses homens para regulamentar a adoração, para serem instrumentos da adoração de Deus, para que a sua presença não consuma o povo de Deus, mas abençoe o povo de Deus. Qual que é o contexto de Números? O contexto de Números, se você lembra da história de Israel, esse povo está peregrinando no deserto, Deus está revelando uma porção de coisas. No meio do acampamento tinha o tabernáculo, e neste tabernáculo serviam os levitas, que Deus toma, purifica e devolve para que eles sirvam no meio da congregação, porque Deus habitava no meio do acampamento. Qual o contexto de Efésios? O contexto de Efésios é que Deus está edificando uma habitação para o Espírito Santo. E agora, porque Ele está na igreja, Ele toma alguns homens e concede esses homens a quem? A igreja. E o que eles fazem? Vamos ver. O que eles estão fazendo? Efésios capítulo 4. E Ele está fazendo isso num processo em que Ele está enchendo todas as coisas. Ora, não quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E agora, a partir do versículo 11, nós vemos então que Deus nos dá tudo o que nós precisamos, que é a vontade de Deus centralizada na palavra recebida, por meio de servos e ministrado no meio de servos. Olha o que tem no versículo 11. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Ele menciona 4 grupos aqui, ok? Ele menciona os apóstolos, Ele menciona os profetas, Ele menciona os evangelistas e Ele menciona os pastores mestres. Apóstolos e profetas não é a primeira vez que aparece, é a terceira vez que eles aparecem. Eles apareceram a primeira vez como fundamento da igreja, e nós já lemos isso em Efésios capítulo 2, versículos 20 até o 22, não é? Apóstolos e profetas, o fundamento da igreja, Cristo Jesus, a pedra angular. Como assim fundamento da igreja? Bom, Efésios capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte: o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas do Espírito. Essa é a segunda vez que apóstolos e profetas aparecem como aqueles que revelam a pedra angular, Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, pedra angular, apóstolos e profetas revelam a pedra angular, que se torna o fundamento da igreja. Você lembra lá de Atos 2? A igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Por que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos? Porque a doutrina dos apóstolos revelava Jesus Cristo. Agora, o que tem diferente no versículo 11 é a inclusão de mais 2 classes: evangelistas e pastores. O que eles fazem? Fala muito, né? Bicho que fala, não é? E fala. O que eles falam? A doutrina dos apóstolos. E o que a doutrina dos apóstolos? Ou deveria, o que os pastores devem falar? A doutrina dos apóstolos. O que a doutrina dos apóstolos revela? Cristo Jesus, a pedra angular. Enquanto esses 4 grupos estiverem falando a doutrina dos apóstolos, que revela Jesus Cristo, a igreja é edificada, a adoração é regulamentada, o Espírito Santo habita a igreja.
Então o que eu estou querendo dizer com tudo isso, e aonde nós vamos chegar e aplicar de forma específica o que nós estamos construindo? Que o serviço a Deus começa em ouvir a Deus. De que se você vai crescer em serviço ao Senhor, nas circunstâncias onde Ele colocou, ainda que exista uma porção de perguntas com relação à sua aptidão para certas coisas, com relação à aceitação do seu ministério ou não, com relação à forma como a igreja se organiza, se ela presta atenção às suas circunstâncias diferentes, é porque nós estamos ouvindo o Senhor. Servir começa pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então Deus está nos dando os recursos e os meios nos quais nós com fé recebemos aquilo que precisamos para servir. Então viver a vontade de Deus, servir, começa pelo ouvir. E olha o que ele vai fazer no versículo 12. Conforme nós ouvimos, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Com que objetivo? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. A igreja erra quando resume conhecer a Cristo como uma experiência individual. Erra e erra feio. Quando nós reduzimos vida com Deus a uma jornada individual com o Senhor, nós erramos feio. Nós não vamos conhecer o Senhor da Bíblia. Sem sombra de dúvida, você tem o seu momento devocional, você tem as suas orações em solitude, louvado seja o Senhor. Mas isso não é desligado de uma comunidade na qual nós chegamos juntos ao conhecimento do Filho de Deus. Então, quando a palavra de Deus usa a metáfora de família, quando ela liga você salvo em Cristo Jesus e ligado ao corpo de Cristo, isso tem implicações espirituais. A sua apatia, o seu serviço, o seu desprezo, a sua diligência, a nossa postura em relação à igreja do Senhor Jesus Cristo afeta o corpo de Cristo. Então nós precisamos encarar isso, de que a minha liberdade em Jesus Cristo não é igual à minha autonomia, eu faço o que eu quero. A minha liberdade em Cristo Jesus é para viver livre das paixões, dos enganos, dos desejos do meu pecado, mas submisso ao Senhor, que me coloca no corpo de Cristo. E agora nós somos chamados a servir. Nós somos chamados a servir e começa pelo ouvir. E que o meu serviço presta à igreja do Senhor Jesus Cristo, em que juntos vamos conhecer o Senhor. Nós vamos crescer conhecendo a Jesus juntos, nessa família, cheio de gente bonita e esquisita. Gostei, achei positivo. Bonita e esquisita. Ok? Então, a gente começa a ver as implicações agora de fazermos parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, e que eu quero crer, inclusive, que conforme nós refletimos sobre isso, oportunidades começam a surgir, necessidades começam a aquecer no seu coração. Você tem uma responsabilidade dentro da igreja. Então nós vamos chegar nessa unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Para quê? Olha o versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. A nossa experiência em comunidade, o servir uns aos outros, nos protege do falso ensino. Tem um aspecto do conhecimento de Deus segundo a piedade que invade sim nossas experiências. A gente fica com medo de falar de experiência, porque experiências já foram muito abusadas por aí. De forma nenhuma elas são o carro-chefe da nossa espiritualidade. A palavra de Deus é o carro-chefe, é o que dita a verdade, como as coisas são. Mas elas também ditam a verdade das nossas experiências. E nós não temos que ter medo delas. Então o que eu quero dizer com experiência? Recentemente, em alguns, plural, experiências de aconselhamento, eu tenho visto
como que uma fé definha por não ter a experiência do poder de Deus. Olha que coisa mais não conservadora que eu acabei de dizer. Mas deixa eu explicar para você. O poder de Deus, ele não é manifesto com coisas espetaculares, extraordinárias, como os judeus sempre supunham. O poder de Deus não é visto nesses insights, discernimento que os gregos tanto ansiavam. E hoje nós temos os dois grupos: gente que quer ver o poder de Deus em tudo, e gente que quer insights, quebra de paradigmas em tudo. Não é nenhum nem outro. A cruz é a manifestação do poder de Deus quando os homens os desprezavam e achavam que era nada. A cruz é a sabedoria de Deus quando os homens achavam que era loucura. Então o que nós temos é algo que é a revelação da sabedoria de Deus e poder de Deus. Poder de Deus que transforma. Então basta alguém deixar de experimentar vida em comunidade, deixar de ouvir e testemunhar do agir do Senhor, da operosidade da nossa fé, que ele começa a suspeitar o seguinte: sabe de uma coisa? Eu não sei se eu sou crente. Eu não sei se eu sou crente. Eu acho que eu não sei, todas as coisas que eu aprendi, eu não sei se elas são verdades. Não sei se elas são verdades mais. Porque, bom, talvez a gente já sabe por quê. Porque você não vê elas trabalhando. Você não vê elas operando. Quando foi a última vez que você experimentou arrependimento de um pecado? Quando foi a última vez que você viu um irmão nascendo? Alguém se arrependendo dos seus pecados, se curvando diante do Senhor e Salvador de sua alma? Quando foi a última vez que você observou alguém dando passos de crescimento pela fé? Quando foi a última vez que você viu e testemunhou da provisão divina que muda as circunstâncias? Estou falando de necessariamente abrir mar vermelho, de passar por sobre as águas, de romper em fé, não necessariamente disso. Eu estou falando de como o poder de Deus se manifesta, de transformar o nosso caráter em humilde, manso, longânimo e suportar uns aos outros em amor. Porque, meus irmãos, nós escutamos muito do poder de Deus quando vemos nossas paixões sendo governadas e submissas ao domínio próprio, ao domínio do Espírito Santo. Então nós vamos juntos proteger a fé, ouvindo o que Cristo Jesus faz na vida uns dos outros, e vendo que Jesus Cristo é real. Jesus Cristo é real. Há um tempo atrás eu estava numa conferência, fizeram uma mesa redonda depois de uma palestra, e nessa mesa redonda tinham uma série de pesquisadores dos manuscritos antigos lá de Tyndale, na Inglaterra, os caras super cabeção dos manuscritos, e no meio dessa mesa tinha o John Piper também, o John. E no meio dessa discussão toda sobre a veracidade dos escritos bíblicos, de que a palavra de Deus é a palavra de Deus, de que de fato os manuscritos apontam e tentando justificar, criar os argumentos, etc. Olharam para o John Piper, que estava quieto observando a curiosa discussão, e perguntaram: John, por que você chegou à conclusão de que a palavra de Deus, de que a Bíblia é a palavra de Deus? Ele olhou e falou assim: porque minha mãe me disse. Todo mundo riu, menos ele. Minha mãe me disse. E eu vi isso em casa. Aí todo mundo ficou como a gente está agora, pensando de um pai, por favor, da mãe dele. Mas aquilo me fez pensar bastante, de que nós reduzimos a nossa fé a uma busca por argumentos cada vez mais complexos, quando nós deixamos de entender que a força da nossa fé não está necessariamente em articular a complexidade dela, porque ela é simples, uma criança entende, mas de desfrutar deste poder transformador em comunidade. De que talvez a sua fé esteja esfriando em parte porque nós temos adotado uma postura de isolamento. Você precisa estar envolvido na igreja. Não, mas sabe, você não está entendendo, a igreja é super complicada, dói, cheia de prego, cheia de barro amassado, tal assim. Essa é a realidade da igreja. Em muitos temas eu não consegui me conectar com a realidade da minha igreja. Mas ou nós vamos crer no projeto final e aquilo que Deus está edificando, ou nós vamos propor um projeto paralelo. Mas hoje você já não vai pensar mais assim, porque maldito o homem que
Nós vamos pôr a nossa esperança no Senhor. Deus nos colocou onde? Na igreja. Então eu vou crer no plano dele. Eu não entendo. Eu piso num monte de prego, amasso um monte de barro, dói. Mas quem está falando que esse é o plano? Deus está falando que esse é o plano. E o plano, inclusive, que nos vai manter no caminho doutrinário. É o plano que, inclusive, vai nos manter na linha. É o plano que nos vai manter conhecendo mais de Cristo Jesus. E é o plano em que cada um de nós faz parte. Olha o versículo 14, 15 e 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Presta atenção aqui, ó. Todo o corpo, toda a junta, cada parte. Todos nós temos um papel na edificação da igreja. Não é, puxa, eu espero que a igreja consiga um bom pastor que vai fazer o trabalho. Não, essa é uma visão equivocada. A gente já viu onde eles se encaixam no processo. Eles estão falando a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos equipa para juntos edificarmos a igreja de Deus. Esse é o ponto. E cada um de nós tem parte nisso. Cada um de nós tem parte nisso. Agora, pode ser que você fique um pouco confuso. Por quê? Porque você está pensando, puxa, mas como assim eu tenho parte nisso? Porque eu não sei que ministério eu tenho que ter na igreja. Eu não sei que ministério eu devo entrar na igreja. Eu já tentei entrar nisso, eu já tentei entrar naquilo. E nós confundimos cada uma dessas partes operando e trabalhando no corpo de Cristo com um cargo dentro da igreja. Eu tive um papo relativamente recente com membros da igreja que estavam justamente reclamando da falta de espaço, porque eu não consigo entender onde que eu tenho que servir na igreja, e eu ouvindo aquilo, pois não, puxa, né? Tentando no maior dos meus esforços ter algum tipo de empatia, compaixão com o que estava sendo dito. Eu entendo, vamos ver se a gente consegue arrumar um lugar para você servir e tal. De repente a conversa muda e a pessoa começa a falar algumas preocupações que ela tinha referente a algumas pessoas da igreja, que ela estava sendo exposta e tentando ajudá-las de alguma maneira. Porque tem fulano, e eu estou exortando fulano com relação à sua postura de vida, e etc, etc, etc. Mas ciclano já é bem diferente. Porque ciclano, ele tem sido aberto, ele vem aqui, ele busca ajuda, e a gente conversa sobre essas coisas, etc. Inclusive eu já falei com a mãe dele sobre isso. Agora, Beltrano, e ela começou a descrever uma porção de pessoas que estavam gravitando ao redor da sua casa, ao qual ela tinha criado canais de ministério. Aí eu falei, entendi, vamos voltar àquele assunto de não fazer nada na igreja. Porque se cada membro da igreja não fizesse nada que nem você, acho que a gente já estava na glória. Porque ela tinha um forte envolvimento em pessoas, discipulando pessoas, todo o corpo, toda a junta, fazendo cada parte, seguindo a verdade em amor, enfatizando as verdades do Evangelho. Mas ela estava insatisfeita porque ela queria o quê? Um cargo, uma sala, um prédio da igreja, membro tal. Eu não sei o que necessariamente. Então você precisa ter uma visão bíblica do que significa servir na igreja. Não é necessariamente você fazer parte de uma escala, não é necessariamente você ter o seu nome num grande quadro, da distribuição dos ministérios da igreja. Tudo isso pode sim fazer parte, mas não se perca nessa estrutura. Porque tem a ver com simplesmente o seguinte: eu sou salvo por Cristo Jesus. Eu fui colocado na igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu fui chamado para servir pessoas, seguindo a verdade em amor, reverberando aquilo que é pregado. A palavra de Deus. E o que a palavra de Deus faz? Aí a palavra de Deus edifica o corpo. Servir então é a gente criar esses canais onde a palavra de Deus é divulgada. Servir então é fazer com que os meus relacionamentos, que a minha comunicação crie as veias nas quais o sangue de Jesus, a palavra de Deus, vai encontrar espaço.
para dar saúde no corpo, para edificar o corpo, para o crescimento do corpo. Isso é servir. Então, se você conhece a palavra de Deus, se você tem Jesus Cristo no seu coração, se você tem acesso ao poder do Espírito Santo, ao qual nós somos selados para a justiça, e se você gosta de café, você tem tudo o que você precisa para começar a ministrar na vida de pessoas. E eu vou fazer uma exceção se você gosta também de chá. Chá ou café, eu acho que a gente aprendeu quase todo mundo aqui, de simplesmente criar um contexto para que você converse sobre as coisas do Senhor. Vou tomar um café lá em casa, me diz o que você tem aprendido. No começo vai ser super mecânico e esquisito. Nossa, vou toda essa conferência e fazendo um monte de perguntas. Fulano foi na conferência singular, não sei o que teve lá, mas voltou com uma lavagem cerebral. Como é que você está lá? O que está acontecendo na sua vida? Sem passão aí. Mas é isso. Se a gente não for intencional em algumas coisas, não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, de planejar, você para e pensa os horários, né? Alguns aqui desfrutam de boa flexibilidade de horário. Use bem o seu tempo. De ser intencional nessas perguntas, em criar esses relacionamentos e começar a servir. Alguns vão fazer isso, alguns vão, inclusive, e aí entra a criatividade de Deus, né? Porque quando eu falo isso, eu imagino que algumas cenas vêm à sua cabeça, algumas necessidades vêm à sua cabeça, que eu nunca sequer ia imaginar na igreja do Senhor Jesus Cristo. Nunca ia imaginar. A minha cabeça vai voltada para outras coisas. Vai ter conferência singular, você pode ajudar? Que textos que eu posso usar? A minha cabeça é assim. Algumas pessoas operam diferente. Vai ter conferência singular, você pode ajudar? Preciso colocar uma toalha branca em cima das mesas. Aí eu olho e falo assim, nossa, fica legal, né? Nunca ia imaginar isso. Eu nem sei onde arrumo a toalha. E assim que as coisas começam a operar, não é? Vamos fazer uma conferência? Vamos. Precisamos de um som. Não sei nem como é que deve. Se tiver um cover, eu sei ligar. Mas você percebe que aí Deus começa a usar os dons, talentos, criatividades, habilidades no nosso meio, porque a gente está focado em uma coisa só. A palavra precisa ser pregada, precisa ser ministrada, grupos surgem. Você hoje desfruta de uma conferência, visão pela graça de Deus, e sem querer constrangê-la de modo nenhum, da Marilene, que quer servir, vê necessidades e fala, quem está ministrando este grupo tão específico da igreja? A minha resposta imediata vai ser, puxa, é mesmo. E a dela, já vamos fazer uma conferência, você acha que ela vai fazer reunião? E vai agregando pessoas. Servir é isso. Servir é isso. Então nós temos alguns estereótipos de serviço que nos impede de ver a vida em comunidade, que nos impede de enxergar as oportunidades que nos são dadas nas circunstâncias que o Senhor nos colocou, e munido então da realidade de que eu preciso lutar contra as minhas reações pecaminosas às minhas circunstâncias, e usar minhas circunstâncias para demonstrar o fruto do Espírito, ouvindo a palavra de Deus, nós temos tudo para prosperar espiritualmente, e aí desfrutar que ainda que minhas circunstâncias continuem como só, eu nunca estou sozinho. Porque eu estou no meio de uma comunidade que é o santuário do Espírito de Deus, ouvindo histórias, contando as minhas histórias, e todas elas contam uma só história, que Jesus Cristo desceu do céu, viveu a vida que eu e você não conseguimos viver, morreu a nossa morte e nos deu a vida dele, e agora nós o conhecemos juntos. Não vai ter maturidade, não vai ter conhecimento de Jesus se eu me isolar da igreja. E é difícil. E é difícil para cada um de nós. Mas cada um de nós tem tudo o que precisa para junto trabalhar nesse projeto e aprender uns com os outros. Então as implicações do que a gente está vendo de serviço cristão, ele não é feito em isolamento. Ele não é feito em isolamento.
Ele tem sua obra, tem sua base na obra e na pessoa de Jesus Cristo. Tem início na proclamação da palavra. Tem como objetivo a unidade da igreja para testemunho do Evangelho. Tem como objetivo a maturidade da igreja para o testemunho de Cristo. É regido pelo amor cristão. Ironicamente, uma preocupação exagerada consigo mesmo irá ser um obstáculo para o seu crescimento. Aí caramba, mas é uma. Uma preocupação exagerada consigo mesmo irá ser um obstáculo para o seu crescimento. Para você pensar então, você é um membro que procura oportunidades de viver e servir além de si mesmo? Você é um membro atento à proclamação da palavra, tornando-se bem equipado para servir? Você é um membro buscando crescer na reverberação da palavra de Deus na igreja? Diante de quem você é, quais são os compromissos que você precisa assumir, visando a coerência do que Cristo fez por você e como tem vivido? Nós temos que ter muito cuidado ao fazer os votos diante do Senhor. Em eventos assim, quando a gente está fora do nosso contexto, as emoções estão operando de uma forma diferente, é fácil a gente fazer um voto tolo. Longe de nós fazermos isso. Porém, a palavra de Deus nos chama constantemente a compromissos. E talvez diante de tudo que você ouviu desde sexta-noite, sábado durante o dia, sábado à noite, domingo de manhã, as conversas que você teve com pessoas no passeio para Monte Sião, na refeição, no tempo de sofá, o chá de erva cidreira ou o café. Situações têm vindo à mente. Talvez de compromissos que precisam ser reafirmados, decisões que precisam ser tomadas, que mesmo que suas circunstâncias não mudem ou venham mudar, que a nossa reação vai ser para agradar ao Senhor, vai ser do fruto do Espírito. E é sobre essas que nós temos responsabilidade. Não vou dar para você 1 minuto e meio. É pouco, mas vai parecer uma eternidade. Você baixa sua cabeça em oração. E que talvez aquilo que já veio à tona, que você já pensou durante esse tempo, que precisa de um redirecionamento, talvez até que precise de arrependimento, situações que você vai precisar lidar agora. Você coloque isso diante do Senhor, peça sabedoria, ousadia, confiança, para que passos sejam tomados. Eu encorajaria você, até que veio em caravana ou que conheceu alguém durante esse tempo, de externar esse compromisso, apenas com o objetivo de prestar contas, porque tem algo que acontece nessa estrada de volta para a sua cidade, que é o esquecimento. Não, eu fiquei emocionado, acho que foi o croissant com ervas. Não apague aquilo que o Espírito quer e está apontando. 1 minuto e meio e eu encerro a oração.
Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor, animados com o projeto final, animados com a realidade de que um dia seremos como o Senhor é. Um dia desfrutaremos da realidade da igreja triunfante, repleto, ó Deus, de membros, tijolos, moldados de acordo com a pedra angular Cristo Jesus. Mas até lá, o que nós experimentaremos são as dificuldades, obstáculos, pecados de um projeto de construção. Cria em nós esse anseio, desejo por servir, que começa pelo ouvir a palavra de Deus. Cria em nós, ó Deus, o desejo e o anseio de crescimento. Conceda-nos a graça do arrependimento, as reações equivocadas e longes da Tua palavra. Te louvo, Deus, pela vida de cada um que está aqui presente nesta conferência. Te louvo, Deus, pela atenção demonstrada. Honra, Deus, os esforços, o tempo investido, os recursos investidos, com corações maduros, que vão crescer em meio às circunstâncias de estar só, mas desfrutando da companhia do Senhor Jesus Cristo, no corpo de Cristo. Que a nossa realidade em Ti informe a nossa experiência com Ti. No nome de Jesus que nós oramos. Amém.